te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é tocar o céu com o coração, é rasgar o céu com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Boa noite, meus amados, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Quero chamar aqui uma pessoa muito especial que vai estar fazendo meu papel hoje, né? Quero chamar aqui a minha irmã, Zenaide, e que vocês se sintam tocados e alcançados pelo Senhor através do testemunho que será contado hoje, né? Que vai ser também a minha irmã que vai estar entrevistando, o pastor Adriano. Eu seria muito suspeita, né? Para poder fazer esse papel, então vou deixar vocês com eles, vocês estão em boas mãos. Que Deus abençoe, beijo, fiquem na paz. Olá, meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Eu quero agradecer de antemão a pastora Ju a confiança e o tamanho da responsabilidade. Não sei se vou conseguir fazer com maestria como ela executa essa live, mas nós estamos aqui para obedecer a voz do nosso amigo Espírito Santo. Nós oramos e nós estamos aqui como porta-voz da palavra dele. Agradeço aos irmãos que puderam compartilhar essa live. Preste atenção, Deus vai falar com você. É um privilégio para mim, antes de eu chamar o meu convidado, como a pastora Ju já falou, é um privilégio para mim poder compartilhar desse momento do nosso convidado
pelo respeito, pelo carinho, pela admiração que eu tenho, não só pela pessoa, mas pelo ministério, pelo chamado, pela execução das etapas do crescimento de Deus na vida dele. E a pastora Ju já falou a semana passada, e eu vou repetir. No meio de um mundo tão tóxico, onde as redes sociais estão tão tóxicas, o Senhor nos pediu esse algo. Por isso nós estamos executando. E o Senhor tocou fortemente no meu coração. Na última live da semana passada, o nosso irmão Wagner contava o seu testemunho, que talvez ele não consiga ir lá na minha cidade, Salvador, Bahia, Irecê, mas o testemunho dele já chegou lá. Talvez ele não consiga ir em Brasília, mas no meu Face eu tenho parentes meus de Brasília, onde o testemunho dele já chegou lá. Então esse é o nosso objetivo. É por isso que estamos aqui. É por isso que contamos o que Deus fez nas nossas vidas. Porque já dizia uma frase que se atribui a Francisco de Assis ou Agostinho: pregue o evangelho. Se necessário for, use as palavras. Talvez eu não consiga chegar onde meu testemunho já chegou. Talvez os pés do meu pastor, na qual eu vou entrevistar, não consiga chegar lá, mas o testemunho dele vai chegar. Então fica conosco. Eu estou bastante nervosa para executar essa etapa, mas com a ajuda do amigo Espírito Santo, eu quero convidar aqui com todo amor e carinho, com todo respeito, o nosso pastor Adriano, que será o nosso entrevistado. A paz, pastor, boa noite. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma grande honra poder estar aqui, compartilhando um pouco da nossa história, um pouco do que Deus tem feito. E vamos lá, né? Quero agradecer aos meus amigos, irmãos, né? Companheiros de estrada, missionária Zenaide. Eu estava, há 2 semanas atrás, estava aí no seu lugar, né? E você estava aqui, agora a gente inverteu. Então vamos lá, é uma honra poder estar aqui. A honra é toda nossa e de quem vai estar ouvindo. Eu acredito que, por mais que a gente se conheça há um bom tempo, tem muita coisa do seu testemunho de vida Sim. que eu não conheço. Imagine as pessoas que vai ouvi-lo nessa noite. Então é um privilégio. Vamos começar, pastor? Amém. Conte para nós, para todos que estão te vendo nesse momento, fale um pouquinho da sua infância. Quem foi o pastor Adriano na infância? O menino Adriano. Bom, eu fui uma criança, né, que teve uma infância muito conturbada. Eu tenho muito pouca lembrança do meu pai, da minha família em si, mas alguns flashes que eu tenho na minha infância são marcas temporais que dificilmente eu vou esquecer, né? Então, na minha infância, eu fui uma criança que precisou crescer sozinha sempre. Por quê? Eu vou falar nisso um pouco mais à frente, mas só para que vocês entendam, eu perdi o meu pai se separou da minha mãe muito cedo, eu não o culpo por isso, mas ficou esse vazio na minha história como criança, né? Hoje eu procuro ser para o meu filho aquilo que eu não tive essa referência. Não culpo meu pai, não culpo minha mãe por isso, mas hoje eu procuro ser para o meu filho o que eu não tive como pai, eu sou para ele. E com 7 anos de idade, nós somos de uma família humilde, ainda somos. Esse lugar aqui onde nós estamos hoje enchia muito, dava muita enchente. Eu lembro que por algumas vezes a casa que nós morávamos aqui destelhou devido às chuvas fortes que dava. Eu lembro uma vez que eu era muito menino ainda e deu uma chuva tão forte que a rua encheu. As telhas do teto dessa casa aqui especificamente voaram todas. E a minha mãe, sozinha já, criando 5 filhos, o único instinto de mãe que ela teve
foi de nos colocar debaixo da mesa, para nos proteger, enquanto a chuva temporã vinha e levava tudo, e a enchente molhando os móveis. Então são lembranças da minha infância missionária que me marcaram muito, né? Algumas cenas, eu tenho alguns flashes, eu tenho muito pouca lembrança da minha infância, mas alguns flashes de meu pai precisando ser socorrido devido a ele estar ali cometido de álcool, né? Por ser alcoólatra. Foi por isso que gerou o problema que ele veio a falecer. Exatamente. Também, né? Tanto da separação, que na época ele teve adoeceu muito, então isso causou o distanciamento entre ele e a minha mãe. Então esses flashes ficaram na minha infância. E com 7 anos de idade, como eu ia dizendo, eu tive um início de epilepsia. Eu tive uma convulsão muito forte. Eu era criança, 7 anos de idade, mas minha mãe acordou comigo me batendo, minha língua enrolou, e aí ela correu, chamou a vizinha, a Luciene, aqui minha madrinha, e aí ela correu, chamou o irmão dela, e eu lembro, eu só tenho esse flash na minha mente de eles me levando pro hospital, eu passando muito mal, alguém enfiou o dedo na minha boca e puxou a minha língua para desenrolar. E aí minha mãe, ela começou um processo comigo de idas e vindas para o hospital. Eu lembro que eu fiz por muito tempo tratamento no Hospital Menino Jesus. Então eu tenho para mim, missionário, que esse já foi um início do trabalhar de Deus na minha vida, né? Porque a fúria do diabo já era muito forte contra a minha vida, porque ele sabia o que Deus tinha para a minha vida, né? E com 7 anos eu tive esse problema, fiquei cerca de 2 anos, acredito, fazendo o tratamento no Hospital Menino Jesus, mas não tive mais, graças a Deus, o Senhor me livrou disso, né? A minha infância foi assim, tive livramentos também de abusos sexual. Eu carrego comigo hoje uma palavra. Um dia nós estávamos em um culto na igreja e Deus colocou algo no meu coração, que existe um plano maligno instituído por Satanás, é claro, para acabar com a inocência de todas as nossas crianças. E ele me fez lembrar disso, porque eu tive esse livramento, né, de um quase abuso. E a partir desse dia que o Espírito Santo me falou isso, eu comecei a orar pela vida do meu filho. Comecei a orar pelas crianças da nossa igreja. As nossas crianças são muito visadas. Sim. Não só, todas elas, ainda quando criança, pastor, antes isso era muito camuflado, mas as crianças se expressam através de desenhos. Sim. A gente deixa uma dica aí para os pais também, observar o comportamento dos filhos, observar os desenhos que os filhos fazem, porque eles não falam, mas às vezes eles se expressam. E intensificar a oração. Eu creio que foi um insight da parte de Deus para a tua vida, porque realmente nós temos que intensificar as nossas orações sobre as nossas crianças. E hoje eu, sem sombra de dúvidas, eu ponho a mão sobre a vida do meu filho, das nossas crianças em geral. Eu falo, Deus, livra de todo homem mau, de todo pedófilo, de todo abusador, livra as nossas crianças, porque existe, assim como Deus me livrou, existem outras crianças passando por isso também. Né? E aquelas que não passaram possivelmente vão chegar próximo de ser abusadas. Então nós, como igreja, precisamos nos levantar. É verdade. E pastor, me fala um pouquinho, quantos irmãos vocês são? Então, nós éramos em 5, né? Como eu disse, minha mãe precisou nos criar sozinha. Não culpo meu pai, talvez algum dos meus familiares assistam, né? Sim. E eu quero deixar claro aqui que eu não tenho mágoa do meu pai, eu não o culpo pelo fato de, infelizmente, o relacionamento dele com a minha mãe não ter dado certo. Mas minha mãe precisou ser guerreira e ser a nossa mãe e nosso pai o tempo todo. Eu vim conhecer o meu pai, eu já tinha 14 anos de idade, né? E nós éramos em 5, mas os meus irmãos, 2 deles especificamente, se envolveram com droga muito cedo. E quando eu tinha 13 anos de idade, o meu irmão, o Alexandre, conhecido como Pindô aqui na região, foi assassinado
por ficar devendo em ponto de drogas. Exatamente. Eu tinha 13 na época e ele tinha 18. E nós tivemos que enfrentar essa perda muito grande, você perder alguém que você ama. Mas eu era muito novo, eu não tinha noção, eu não discernia o sentimento que eu sentia naquele período. Porque você saber que um irmão seu morreu, né, e alguns olhavam e apontavam, é por isso, né? Aquela coisa, eu falei, fica se envolvendo com droga, mas é um ente querido seu. Então nós tivemos que passar por essa perda. Foi um ano muito difícil para minha família, porque nesse ano que meu irmão morreu, também morreu meu cunhado, né, o pai do meu sobrinho Felipe, o ex-marido da minha irmã, Sandra. Em um acidente de carro. Em um acidente de carro. Nesse mesmo ano, o meu avô faleceu também lá em Recife. Foi um ano de muitas perdas. Perdão, não foi o meu avô, foi a minha avó. Foi uma sequência de perdas, né? Meu avô faleceu alguns anos depois. E foi muito difícil superar isso, né? Uma criança de 13 anos, porque assim, como minha mãe sempre precisou trabalhar muito, então eu precisei aprender na marra. Ela saía de manhã, às vezes deixava 30, 25 centavos e falava, filho, tá aqui R$1. O que ela podia, era o melhor que ela tinha, ela deixava, filho, tá aqui o dinheiro do pão, né? Ou do lanche. E ia trabalhar. Então ela falava, quando eu chegar em casa eu quero ver a casa organizada, eu quero ver tudo pronto. Então eu fazia do meu jeito, né? E eu fui criado na minha adolescência, na minha juventude dessa forma, cuidando de casa. E eu agradeço a minha mãe por isso, agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, porque o mundo lá fora oferece muitas outras coisas, né? E, por exemplo, como eu disse, meus irmãos se envolveram com droga muito cedo. O mais velho está preso, infelizmente, né? Mas eu me lembro uma vez que eu estava forrando as camas de casa, as camas dos meus irmãos, e eu levantei o colchão, eu não lembro, eu devia ter cerca de 11 anos, mais ou menos, e quando eu levantei o colchão, meu irmão estava, eu encontrei debaixo do colchão do meu irmão um pino de crack, um cachinho de crack, na verdade, era uma caveira, eu lembro até hoje. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha tido contato com aquilo. Eu sabia que eles se envolviam com droga, mas não tinha noção do que era. E aí eu peguei e escondi, né? Guardei. Quando a minha mãe chegou à noite, eu falei, mãe, vem cá, olha isso aqui. Aí ela olhou e tal, e ficou brava e nervosa, e aí a gente deu um fim naquilo. O meu irmão não perguntou, é óbvio, né, que ele não ia se atrever a perguntar. Né? Exatamente. Então foi uma infância muito conturbada, uma juventude muito conturbada. Nós éramos em 5 e infelizmente perdemos. Mas aí o pastor já consegue ver a mão de Deus, porque eu vejo dessa forma, o pastor falando e eu aqui analisando. Quem está nos assistindo, eu acredito que também vai analisar. Tem muito aqueles codinomes e de taxar, veio da família de fulano, não vai dar em nada. Sim. Veio da família de Beltrano, na família de Beltrano morreu alguém que vivia na bocada. Mas o resto vai ser tudo igual, vai ser tudo... Só que uma vez eu até estudando a palavra do Senhor, achei muito importante isso. E muitos chamam até de karma, é o karma daquela família. Sim. E eu estudando, tem uma parte da vida de Abraão que fala que Abraão morreu velho e farto dos seus dias e abençoado em tudo. Então, para quem o Senhor põe a mão e obedece à voz dele, sim, não existe karmas. Quer dizer que o Senhor mudou completamente o curso da sua história. Com certeza. E eu até digo mais. Eu sou um dos pastores que defendem que não existe maldição hereditária. Eu ia chegar e te perguntar isso. O pastor acredita em maldição hereditária? Não, porque se eu disser para você que existe, eu seria... Hoje, talvez eu não estaria vivo para contar a história. Porque eu tinha tudo, né? Para ser uma pessoa envolvida com coisas erradas, né? Com drogas entorpecentes. Sim. Mas um dia, e a gente vai chegar lá, eu olhei para o sofrimento da minha mãe, eu olhei para o desespero da minha mãe. Imagina, eu tenho um outro flash na minha mente de uma briga que meu irmão discutiu com meu outro irmão, né, o Almir,
e eles saíram no soco e a gente dentro de casa, eu e minha mãe tentando separar, não lembro se minha irmã estava, e o meu irmão, esse que faleceu, pegou uma marreta. E ele foi pra cima do meu outro irmão com essa marreta, porque ele, na hora ali, a intenção dele era matar o meu irmão. E a gente entrou no meio, não sei, foi Deus que nos deu força para segurá-los, né? Então, eu tinha tudo para ser alguém, se maldição hereditária existisse, eu seria alguém que tinha herdado essa maldição. Mas glória a Deus que não existe, né? E eu olhei, bati o pé e falei, a partir de mim, a partir de agora, minha mãe, tudo aquilo que os meus irmãos choraram, fizeram minha mãe chorar, e choraram também, eu vou fazer o contrário, eu quero dar alegria para minha mãe. E essa é a minha oração até os dias de hoje. Eu falo, Deus, me dá condições, me dá forças para poder honrar minha mãe, né? Por tudo que ela fez para nós, para minha família, honrar os meus irmãos, honrar a minha irmã. E é isso aí. De fato, não tem como levar esse legado de maldição hereditária sobre nós, porque realmente eu, a pastora Ju e outros dos meus irmãos, a gente também veio de uma família de um pai alcoólatra, mas não só do meu pai, tinha mulheres também alcoólatras. Mas aí a gente fez uma escolha, a partir de nós só bênção. Não vamos dar continuidade a esse legado. Isso é algo que a gente tem o poder, você que está nos ouvindo, você tem o poder de olhar e falar, Deus, me dá força, porque eu quero fazer totalmente diferente. Eu quero ser alguém diferente, eu não vou repetir. Você não precisa repetir a história errada dos seus pais, a história que não deu certo. E outra coisa, para de ouvir conselhos de quem deu errado, de quem deu errado. Às vezes a gente apoia a nossa vida sobre conselhos de pessoas falidas, emocionalmente falando, sabe? Você vai ouvir conselhos sobre casamento de alguém que está separado, de um casamento que não deu certo. Para com isso, né? Mas escute aqueles que têm bagagem sobre o assunto. Exatamente como o pastor falou, pessoas amarguradas, que teve um relacionamento frustrado, acabado, só vai aconselhar em cima daquilo. Exatamente. Porque parou ali, estagnou ali, e retificando, voltando a dizer, graças a Deus o legado começou do meu pai. Chegou a hora que meu pai falou, não quero mais, nunca mais você, e a partir da minha vida só bênção, e os meus filhos serão bênção. E estamos dando continuidade até hoje, graças a Deus. E me conta um pouquinho, pastor, como foi seu encontro com Jesus? Então, eu aceitei a Jesus no ano de 2004, né? Mas para que... Na sua casa ninguém tinha ainda, assim, da sua família mesmo? Não. Em casa, mães, irmãos? Na verdade, irmãos? é aquela história, né? Eu sou católico porque os meus avós eram católicos, enfim, porque minha mãe era e tal. Mas ninguém nunca foi. A minha irmã, nesse processo, nesse ano, acho que se não me engano, no ano de 2000, ela começou a ir para a igreja, enfim, mas teve algumas experiências frustrantes com igrejas neopentecostais e se afastou e não... Ela é muito temente a Deus, ela assistia esse testemunho. Um beijo, minha irmã, a Sandra, te amo. E eu estudava no Baima, né? E eu estudei com a pastora Ju desde a primeira série no Baima e nós nunca havíamos nos visto. Só que aí teve um trabalho na escola que eu não lembro exatamente como era, mas tipo, a diretora recebeu uma carta para juntar alunos que cantavam, que tocavam, para se apresentar em outras escolas. E aí, na época eu tocava teclado no grupo de samba, né? E aí juntou a pastora Ju, a Camila, a Karen, o Wagner, que eram pessoas, a Lucimara também, que eram pessoas que cantavam na escola, cantavam na igreja e tinha referência, né, de cantar. E aí um dia eles se depararam com o problema, a gente precisa de alguém para tocar. Beleza, todo mundo aqui toca, ou todo mundo aqui canta, mas quem vai tocar? E aí a Camila comentou com as meninas, com o pessoal, falou, tem o Adriano da minha sala que ele toca teclado, vamos conversar com ele. Então a gente se aproximou, juntou ali uma equipe de umas 5 pessoas, e aí foi quando eu conheci a pastora Ju, né? E aí a gente ia para as escolas. Só que até então, eu não, tipo assim, eu não tinha ainda me interessado pela pastora Ju, né? Na época eu gostava de uma outra menina que tinha me dado fora.
E aí a Camila, a nossa amiga Camila pegou e ficou brava, falou, peraí, que Adriano, não chora não, tal, não sei o que, é uma história longa. E aí ela fez esse encontro acontecer, falou pra mim sobre a pastora Ju. Só que assim, a gente tínhamos muito pouco contato. E aí a gente começou, né? Eu levei ela em casa um certo dia, depois de 2 tentativas frustradas, eu fiquei... Não foi bem assim. Eu soube que uma vez quis levar ela em casa, ficou paradinho, não teve coragem de pedir pra levar. Ainda o pastor não era aqueles rapazinhos atiradinhos não, né? Não conhecia Jesus. Eu sou muito tímido. Olha, Conto testemunho, não sou mentira. eu vou deixar o senhor ter a sua opinião sobre o senhor, porque, né? E aí, um belo dia eu fui, né, levar ela em casa. E aí a gente começou a ficar, a se gostar, enfim. Só que chegou um dia... Eu lembro que a família dela não foi muito a favor, não, pastor? Não. Principalmente uma irmã que ela tinha chamada Zenaide não aceitou muito seu... Pensa, gente, pensa. Eu tive que sentar na mesa com o meu sogro, o meu cunhado, o pastor Josué, a dona Anice. Você estava nesse dia não, né? Eu acho que não, estava na escola. E aí passar por um julgamento ali. E depois também teve a oposição, né? O inimigo se levantou contra... Brincadeira. Não, foi o teste. Foi o teste. Enfim, mas deu tudo certo, né? Só que antes de eu chegar na mesa dos meus sogros, na casa da família da minha esposa, eu precisava de algum direcionamento na minha vida. E eu lembro que um dia a Ju chegou para mim e falou, olha, é o seguinte, eu sou crente e eu vou para a igreja e eu queria te convidar para ir comigo. Eu falei, tá bom, né? Vou lá, já que a condição para a gente ficar junto é eu ir para a igreja, eu vou para a igreja, vamos lá. Mas eu vou ficar com essa neguinha aí, eu pensei bem assim. E aí foi quando eu fui no primeiro culto, eu nunca tinha tido contato com a igreja, a não ser em missa de 7º dia, em alguma missa, essas coisas, mas eu nunca tinha tido contato com Deus em si, né? Eu era pagodeiro, tocava num grupo de samba na época, mas eu lembro que eu fui para a igreja, né, e eu usava muito boné, e aí eu fui na igreja primitiva de Jesus a primeira vez, e ali começou um processo, né? Eu fui, e aí a igreja com aquela recepção calorosa, e os jovens me abraçaram, e eu lembro que tinha o Carlos, né? Ele tocava guitarra, o Carlos e a Kedma na época, que me abraçaram de um jeito, e aí conversaram com o líder de jovens, e conversaram com o pastor, e falou, a gente precisa ganhar esse cara para Jesus. E aí eles me colocaram para cantar, ou para tocar na igreja, né? Eu lembro que eu fiquei missionário 3 meses tocando participando de ensaio de jovens, tocando sem aceitar Jesus. Nossa. Não tinha tido um real encontro com Deus, né? E por Na verdade, eu acredito, como diz o nosso pastor César, que o Senhor já tinha aceitado no seu coração e não sabia, Sim. né? Mas como a gente veio toda aquela tradição, e é bom que tenha a confissão, a mão levantada. Isso. Mas você o que estava me deixou... 3 meses lá, já. O que me deixou, assim, impactado, hoje eu paro e falo, caramba, porque olha o nome da igreja, Primitiva de Jesus. É uma igreja que é muito conservadora. Muito primitivo, bastante. E manter uma situação como essa é Deus, mas isso faz parte de um plano divino, né? E eu lembro que um certo dia, depois de 3 meses, hoje tem culto, eu vou para a igreja e eu tomando banho, sabe quando vem aquela certeza assim, eu falei, cara, é hoje que eu saio daquela igreja, é hoje que eu vou lá na frente. Eu pensei assim, é hoje que eu vou lá na frente, é hoje que eu vou levantar minha mão. E aí eu fui pro culto, tomei banho e fui pro culto. Você acredita que naquele culto o pastor
Eu não lembro que mensagem ele pregou, não lembro nada. Foi uma mensagem comum, né? Vamos assim dizer. E aí, na hora dos avisos, eu fiquei assim, eu estava sentado no canto, né? O teclado na minha frente. E eu falei, caramba, ele não vai fazer o apelo hoje. E aí ele foi, deu os avisos e já pôs a igreja de pé para orar. E eu falei, ele não vai fazer. Aí alguém gritou, falou, pastor, faz o apelo, né? Que no nosso contexto, naquela época tinha essa questão de fazer apelo. E aí você falou, é verdade, tem alguém aqui hoje entre nós que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E aí eu levantei a mão assim, no canto, ele olhou, aí o pessoal, ali, tem alguém. Meu, foi uma grande festa naquele dia, os jovens me abraçaram, fizeram fila para me dar um abraço. E aí começou a minha caminhada. Isso foi Posso contar um segredo? Eu vou deixar você terminar, mas eu lembro, eu estava nesse dia na igreja e a pastora Ju olhou para mim, eu olhei para ela, meio que duvidosa, dando risada, porque o culto não tinha sido aquele culto que os neopentecostais estão acostumados, não tinha. E o Senhor chorava muito. Sim. De mão levantada, a gente viu uma entrega de verdade. Chorava demais e a gente se olhava, tipo, dizendo, por que ele está chorando assim? Tá, ele está aceitando Jesus, mas por quê? Porque a gente já tinha mais também aquela concepção, ele está aqui na igreja por causa de você. Mas a gente viu o toque, temor, hoje eu entendo o toque do Espírito Santo temor na do tua Senhor, vida. né? É como o ladrão da cruz. De manhã, às 9 horas, ele estava excomungando Jesus, xingando, e às 3 horas da tarde ele estava dizendo, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no reino. Então foi o temor do Senhor que veio sobre a minha vida. E a partir daquele momento, isso foi no ano de 2004, 3 meses depois a gente foi para outra igreja, na igreja do Evangelho Quadrangular de Itaim Paulista, o pastor Marcos, a pastora Nivalda, a Gislene, os receberam com muito amor. Eu, a Ju e a Lucimara, através da Alcione. E nós ficamos lá por longos 13 anos, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Quadrangular, pela vida dos pastores, porque ali foi uma escola para nós, né? Eu costumo dizer que a base teológica que nós temos hoje, né, o alicerce da nossa fé cristã começou ali, né? E eu agradeço muito a Deus por essa visão, por eles serem tão calorosos no reino, tão amorosos pelas coisas de Deus. É verdade, meu irmão Ezequiel até hoje ele fala, nega, eu não entendo muito quando foi que você saiu de lá, mas só de pensar que você foi a primeira da nossa família a ir para lá. Eu fui a primeira a estar lá. Verdade, né? Mas aí, né, casei, acompanhei meu esposo na época, por isso foi o motivo de não, mas realmente, pastor, foi assim, não esqueço até hoje do suporte espiritual que foi me fornecido naquele lugar. Sim. E aí, né, aceitou Jesus. Me batizei. Foi parar na mesa dos meus pais. Sim. Me batizei no dia 4/4 de 2004. Não tem como esquecer. Meu Deus. Eu costumo dizer que eu fui predestinado a ser quadrangular. Brincadeira. Mas aí fui parar na mesa dos meus sogros, né? Pedi a mão da Ju em casamento. A princípio, enfrentamos muita dificuldade, muita resistência. Eu lembro que meu pai gostou de você pelo simples fato. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostava que alguém dissesse a que veio. Isso conquistava o coração do meu pai. Se você chegasse gaguejando, dando volta, olhando para os lados, ele achou incrível a sua desenvoltura. Ganhei o coração do velho. Foi assim, terrível, porque ele falou, o rapazinho me encarou. O rapazinho olhou no meu olho e falou, olhou dentro do meu olho e me encarou, não teve medo, não teve tremor, não teve nada. E foi um tempo muito bom, né, de aprendizado. Eu agradeço a Deus pelo zelo que ele, enquanto estava vivo, teve, né? Quando dava 11 horas, pessoal, ele dava uma arranhada na garganta. E aí eu entendia que era hora de ir embora. Ele gostava muito também da sua pontualidade nisso, o respeito que teve pela nossa casa na época. Ele falava assim, eu falei com ele uma vez, que até tal hora era permitido ele ficar.
E ainda tinha estimular, não era todos os dias. Lembra, pastor? Você não podia estar lá todos os dias Tinha um para ver a dia pastora certo. Ju, não. E aí quando ele fazia... É que ele já estava dizendo que estava na hora Tava na hora de ir embora. de pegar o caminho de casa. E isso ele respeitou demais no pastor. A gente via que... E era considerado um menino. Até as fotos falam isso. Se Sim. dá uma olhada nas fotos da pastora Ju, nas fotos do pastor, vocês eram muito meninos. Nossa. Na fisionomia, muito meninos. Sim. Mas no caráter já demonstrava Glória a a Deus. pessoa que você tinha decidido ser. Uma hora fala o Senhor, outra hora fala... É por causa do respeito, assim, do cargo eclesiástico que eu costumo muito falar Senhor. Mas, de verdade, graças a Deus, o meu pai era muito feliz com Sim. a chegada do pastor. E ele teve muita importância. Imagine hoje ele teria muito Nossa orgulho vida. de ter uma filha pastora, um filho pastor. Sim, com certeza. Já tendo, quando o Senhor levou ele, meu irmão já era pastor. Mas as meninas eram só diaconisa. Isso mesmo. E ele ter três filhas missionárias, um pastor e uma pastora e um diácono, para ele seria o orgulho Verdade. maior do mundo. Amém. E depois de todo esse processo, né, vamos acelerar um pouquinho aqui. Qual que é o próximo tópico? Próximo tópico que eu quero saber, fala um pouquinho de como foi que o pastor enfrentou a enfermidade da pastora Ju. Sabemos que ela teve e eu acompanhei de perto, mas eu quero ouvir qual foi o trabalho de Deus particularmente com o pastor nesse período. Eu tive, até antes de chegar a esse processo, né, da enfermidade da pastora Ju, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Josué, pela vida do pastor Décio, né, que foram os nossos pastores. E em um processo muito curto, de quase 2 anos, eu fui do diaconato ao pastorado. Isso também, né, pastor? Quase que eu pulava essa Isso. etapa. O senhor não pulou Nenhuma etapas para Deus chegar me ao deu- pastorado, né? Deus me deu essa oportunidade e também, né, com muito respeito ao pastor Josué, que ele tem essa visão, né, de, você vai subindo um degrau por degrau, cara. E eu passei por todos eles, né, diácono, cooperador na época, na quadrangular, depois diácono, depois presbítero, evangelista, depois chegaram ao pastorado. E nós estávamos, né, juntamente com ele no ministério, quando a pastora Ju se viu doente. E foi um processo muito difícil, porque nós temos o nosso filho. Depois que nós casamos, nós ficamos 5 anos, praticamente, casados sem ter o nosso filho. E depois Deus nos deu, né, o nosso bebê, o Richard, que veio através de uma profecia da nossa amiga Taline, que foi muito usada por Deus. E Deus falou para ela, olha, vocês vão ter um filho, mas esse menino ele vai vir no tempo certo. Em um momento de muita dificuldade, ele virá para trazer alegria para a vida de vocês. E aí chegou o nosso bebê e nós estávamos vivendo a nossa vida no ministério, naquela correria, eu trabalhando muito. E aí um dia a pastora Ju chegou para mim, a gente conversando, falou, filho, você tem que parar um pouco, você está correndo demais, você está muito eufórico, muito ansioso para as coisas e está deixando muitas coisas importantes de lado. Eu falei, Ju, mas eu tenho que trabalhar, Ju, mas eu tenho que sustentar a nossa casa, Ju. E ela falou, se você não parar, Deus vai parar você. Foi exatamente assim que ela me disse. E aí eu olhei para a cara dela e falei, não posso parar. Mas a nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Né? E eu lembro que passou poucos dias, eu fiquei desempregado. Começou por aí. Cheguei na empresa, recebi a notícia de que eu seria mandado embora, né? E aquilo me desestabilizou muito, mas já fazia parte do processo de Deus me parar. E aí começou uma sexta-feira, nós tínhamos um comércio aqui na frente e eu vendia lanche,
né, churrasco, enfim. E aí a pastora Ju foi pro ensaio das irmãs, e aí quando ela voltou, ela já não estava muito bem. E aí eu fiz um lanche para ela, e a partir daquele momento que ela comeu aquele lanche, não foi o lanche que fez mal, mas o último ponto que nós temos é que ela comeu aquele lanche, e hoje ela não consegue comer pepino por conta disso, que tinha pepino na salada de vinagrete. E a partir daquele dia foram 19 dias de muita angústia, né? Porque imagina você ir para o hospital com uma pessoa passando mal, com alguém que você ama passando mal, e aí chegar lá, o médico nem olhar para sua cara, vai para casa, você tá com prisão de ventre, vai tomar óleo de coco e vai melhorar. E aí eu levei ela no hospital um dia, minha mãe comigo, e aí chega lá, eles dão um Buscopan na veia, o Buscopan alivia a dor e volta, né? Quando o efeito do remédio passa, a dor volta. E aí, no outro dia, eu orando, Deus, cura o que ela tem. E foi cerca de 3 dias nessa luta. Vai para o hospital, volta. Até que nós estávamos aqui em casa, e ela muito ruim. Falei, Deus, eu não aguento mais tomar câncer em hospital. Eu vou ligar para o SAMU. Eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou colocar a Ju dentro do carro e levar para o hospital. Eu vou ligar para o SAMU, porque quando o SAMU vem, eles entram com ela na emergência, né? O atendimento é diferenciado. E aí eu lembro que eu fui chamar, na verdade, ela me chamava, só que ela não lembra disso, ela estava inconsciente, e ela gemia, suava e gemia, e falava, Deus, a minha esposa ela vai morrer, né? E aí o SAMU veio, e aí nós fomos para o hospital de Ermelino Matarazzo. Quando chegou lá, começou uma bateria de exames, né? Vai para cá e faz ressonância, faz ultrassom e faz exame de sangue, e colhe o exame de urina, e fica aquela coisa. Mas é um descaso tão grande, não sabia o que ela tinha. Mas é um descaso tão grande, para você ter ideia, que quando eu pegava o resultado do exame de sangue, o médico já tinha trocado o plantão e ele pedia um outro exame, porque aquele já tinha passado do horário, né? E a gente ficou nessa luta muito tempo. E aí eu me lembro que chegou um momento em que eles falaram, ela precisa fazer uma ressonância magnética, e a máquina do hospital está quebrada, e você vai ter que transferir, a gente vai ter que transferir ela, você vai ter que levar ela para um outro hospital. Eu falei, Deus, a minha esposa não está bem. E eu penso na angústia, leva maca para um lado, maca para outro, e vendo aquele sofrimento dela. Enfim, foram dias horríveis, escuros. Eu não vou me aprofundar mais, porque ela vai contar o testemunho dela e ela vai contar os detalhes. Mas do lado de cá tinha um marido que estava desempregado, orando, falando, Deus, eu não posso criar um filho sozinho. Ela precisou entrar na sala de cirurgia, e foram 4 horas de cirurgia, e a minha esposa saiu daquela UTI praticamente morta, né? Desenganada. Eu lembro que eu ia 3 vezes no dia para o hospital, 3 vezes. Eu levava uma turma, buscava outra e levava de novo, porque ela não podia ficar sem visita, ela não podia ficar sem ninguém. E eu pensei, eu desempregado, eu não sei como Deus me sustentou, não sei, sabe? Naquele período eu não me lembro exatamente, mas Deus cuidou de cada detalhe, sabe? E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa, e eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque nessas idas e vindas do hospital, quando eu abri a porta de casa, o meu filho olhou de longe, me abraçou, correu, abraçou e falou, papai, você chegou. Aí eu abracei ele, comecei a chorar, né, na hora. E aí ele falou, papai, agora eu só tenho você, né, eu não tenho mais a minha mamãe. E aí eu falei, não, filho, você tem, a sua mãe vai voltar, cara, ela vai vir para casa. Calma, Deus está cuidando dela, né? E
ia para aquele hospital sempre na expectativa: Deus, eu preciso ouvir boas notícias. Que quando eu chegar lá, Senhor, a minha esposa esteja melhor, porque eu não sei do que vai ser de mim sem a minha esposa, criando um filho, sabe, viúvo. Eu falei: Deus, eu não nasci para isso, não. Ai, foi 11 dias de internação na UTI, depois que ela saiu da sala de cirurgia, 11 dias de internação, né, com muita angústia, ela precisou abrir a barriga inteira, enfim. E depois veio o processo da recuperação, né, porque são vários processos. E o processo da recuperação também foi difícil, porque ficar em um quarto, sabe, ali dependendo de pessoas para tudo, eu aprendi algo muito importante que eu carrego como lição de vida. O pastor Nilo Barreto costuma dizer que é em cima de uma cama de hospital que a gente aprende a discernir a diferença, sabe, a distinguir a diferença do que é essencial e do que é importante. Porque coisas essenciais para a nossa vida a gente não está nem aí. Você está respirando agora, mas se o fôlego te faltar, você vai falar: poxa, como é importante eu respirar. Mas enquanto o fôlego não te falta, você respira e não está nem aí. E nem agradece pelo fôlego, né? E eu lembro que foi um processo muito difícil, mas eu não vou falar mais profundo, porque ela vai detalhar, sim, né? Mas o processo de Deus em você. O processo de Deus em mim foi algo que E assim, Deus me parou parando a minha esposa, né? E eu ministrei ontem, eu disse que Deus é intencional no sermão, porque é isso, existe uma intenção em tudo. Deus, ele orquestra tudo e ele tem uma intenção de nos ensinar coisas através dos processos que nós passamos. Mas graças a Deus conseguimos vencer essa enfermidade. Ela voltou para casa e está viva hoje para contar, para testemunhar. Foi através deste testemunho, foi através dessa experiência de vida que hoje nasceu este conte do seu testemunho. Porque pessoas precisam saber que Deus é poderoso. Amém. Sabe? Que Deus faz ainda, que Deus ele não está morto, como dizem, sabe? Que a religião ela pode tentar vender para nós um Deus domesticado, mas Deus continua sendo o mesmo, ele é imutável. É verdade, é lindo. E depois disso ainda teve Deus fazendo um processo de um trabalho em nós todos os dias, né, pastor? Mas sim, o Senhor também conseguiu encontrar sua identidade em Deus, essa paternidade, sim, que te faltou lá atrás em Deus, depois de tudo isso, né? Sim, Fala um pouquinho disso. Eu olhava para a minha história e eu via sempre um vácuo, né? Um vazio. Era como, sabe quando você está lendo um livro e aí você chega em um ponto que tem páginas em branco, você passa umas 4 páginas, é como se alguém parou ali para uma pausa, para uma refeição e esqueceu de escrever naquelas folhas. E eu tinha essa lacuna, esse vazio. E eu não sabia o que era, sabe? E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a minha identidade, né? Eu procurava dentro de mim, missionário, eu não encontrava mágoas, rancores. Graças a Deus eu sempre fui um bom menino em relação a isso, né? Deus sempre cuidou das minhas emoções, enfim, eu não carrego mágoa de pessoas. Mas eu percebia que faltava algo, né? E foi através de uma experiência que nós tivemos e na Igreja do Evangelho Quadrangular, através da escola Face a Face, com a sua identidade, que eu pude conhecer essa minha identidade. A princípio eu não queria, eu estava muito resistente, porque a Lucimara foi para o Sul, estudou durante, não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e veio com essa visão para cá. Eles adaptaram no contexto da igreja deles. E aí chegou o momento em que você e a pastora Ju foram fazer essa escola e que nada, eu quero saber de face a face, nada. Eu tava, assim, eu me achava bem comigo mesmo, já estava tudo bem, né? Não tinha mais nada para ser mexido. E aí eu lembro que durante a escola toda, um período de 4 meses, né, eu fiquei resistente, eu não queria. O dia da formatura dela eu fiz um inferno,
sabe? Com ela, a gente brigou muito feio no dia da formatura e tal, mas no dia da formatura eu falei, cara, eu preciso disso. Até me arrepia, porque eu lembro a nossa formatura. Você tem que fazer mecânica da alma, escola face a face, tem que fazer para saber do que a gente está falando. Sim. E é até interessante você ter falado do mecânica, porque há mais ou menos uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, Deus nos deu esse nome, né? Esse projeto, Mecânica da Alma. Sabe, é como você receber uma ferramenta e não saber para que ela serve, ou não saber manusear ela. Você precisa de um manual, de um caminho. E eu falei, tá bom, deixa aí. Mas no momento certo nós vamos entender o que é o Mecânica da Alma e para que ele serve. E foi no momento em que eu pude fazer a escola face a face com a sua identidade, foi que os meus olhos foram abrindo. Eu falei, Deus, isso aqui é o Mecânica, né? Esse tratar, essa intimidade, essa realidade de paternidade é o Mecânica. E foi através dessa experiência que nós tivemos com o face a face, foi também que nasceu o Mecânica da Alma, né? E assim, não dá para falar muito, mas só o fato de eu saber que eu não sou um filho órfão, que eu não sou um bastardo, embora eu não tenha tido a presença do meu pai na minha infância, na minha juventude e adolescência, mas eu lembro que um dia Deus se revelou a mim e disse assim, você precisa ser para o seu filho tudo aquilo que o seu pai não foi para você. Eu falei, como assim, Deus? Que negócio louco é esse? É isso. Ame o seu filho, cuide dele, dê carinho, ensine-o como você nunca fez. E eu vou te ensinar neste processo a ser filho. E é o que nós temos feito, né, com a graça de Deus. E saber que nós somos filhos de Deus é uma realidade que nos constrange ao ponto de querer compartilhar isso com outras pessoas. Se perdermos essa dependência, dessa filiação, Sim. A gente coloca tudo a perder. Porque quando Ele nos criou, e como pregou a pastora Ju esses dias, nós ainda continuamos sendo crianças para Ele. E temos que ter essa dependência sempre. E Ele é a nossa voz de comando. Sim. E é lindo, o que o pastor fez foi obedecer essa voz de comando. Se acharmos crescidos demais, adultos demais para Ele, a gente coloca toda uma história que Ele já desenhou para nós, já escreveu para nós a perder. É verdade. E hoje nós seguimos, gente, tentando ser melhores a cada dia, né? Porque nós não somos ninguém, não somos nada, dependemos do Senhor para tudo. Mas quando a gente começa a olhar para pessoas com esse olhar de amor, a gente percebe que Deus, Ele só quer isso de nós. Ele não exige muita coisa, né? Na verdade, Deus ele é exigente por nos querer por inteiro. Mas quando se trata de pessoas, Ele só quer que nós amemos como Ele nos amou, né? E a nossa realidade hoje tem sido essa, né? Procurado ser o mais justo possível dentro do reino de Deus, trabalhando com zelo, trabalhando com amor. Hoje nós servimos ao Senhor na comunidade cristã genuína, né? Através do nosso pastor César Cavalcante, que é um homem de Deus. Eu costumo dizer para ele que ele é um dos caras mais parecidos com Jesus que eu já conheci, né? E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora talvez estejam frustradas, né? Com lideranças, com ministérios, mas a partir do momento que nós olhamos para o Senhor e passamos ao perceber exatamente como Ele é, a gente para de olhar para essas coisas, sabe? A gente para de olhar para o homem e começa a viver uma realidade diferente, né? Então é isso que nós temos buscado a cada dia, não olhar para o homem, porque o homem vai nos decepcionar, mas olhamos para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Amém? Glória a Deus. A gente está chegando já ao finalzinho de mais um Conte Seu Testemunho. Não deixa eu morrer aí. Se Deus está falando com você, também passe para outras pessoas. Compartilhe esse testemunho e aquilo que eu falei.
Você talvez não chegue em alguns lugares, mas a sua voz chega. O pastor Moisés, quando ele está pregando, ele costuma pegar a Bíblia e falar: a voz escrita nos diz assim. E a voz também na live vai chegar em vários lugares. Nós não temos, ainda mais agora, em meio a uma pandemia, a possibilidade de viajar, de estar viajando, de estar proclamando a palavra de Deus. O pastor Adriano já esteve numa viagem missionária ali na Bahia, no Rio de Janeiro, e ficou muito marcada a sua história ali, mas de repente você não possa tão cedo voltar lá, mas o teu testemunho está chegando. É verdade. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está empenhado nessa obra conosco. Amém. Fique ligadinho, na semana que vem tem mais testemunho aqui. Você que quer contar também o seu testemunho, pode procurar a pastora Ju, Sim. passa o seu contato e ela Comenta entra em no contato, comenta no vídeo, deixa aí e a gente vai estar proclamando o nome de Jesus. Ah, mas missionária, eu não sei pregar. Eu também não sou missionária para estar levando a palavra. Só o que Deus fez na tua vida é um grande testemunho. E como diz a pastora Helena Tanuri, talvez você seja a única Bíblia que alguém consiga ler. Porque de repente amanhã essa pessoa não vai estar aqui para ouvir isso. Mas o hoje pertence ao Senhor Jesus. Enquanto hoje, vida, você tiver... Fala do que ele fez, mas o meu testemunho não é, como diz a pastora Ju semana passada, não é aquele testemunho só de você ter confessado Jesus, só de você ter acreditado. Ele é perdoador de pecados e vai nos lapidando cada dia. Então, muito obrigado, boa noite, fique com Deus, obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Obrigado às meninas que estão aqui nos auxiliando, as meninas que não são tão meninas, secretária da Arca de Noé, glória a Deus. Já conheço a Camila. Tudo menina aqui, gente. Menininha. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e uma boa noite. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal.